Aleluia. Eu preciso de um projetor. Você está com expectativa? O que Deus vai fazer nessa manhã? Estamos no culto de missões. Este culto tem um propósito. E você bem que poderia começar esse culto, esse momento, aliás, dando um glória a Deus. Eu vou contar até 3 e você vai dar um glória a Deus bem grande. Esse é o culto do fogo também. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia. Você pode sentar. Quem vai estar ministrando para nós é a nossa irmã Eveline. E se prepara, viu? Porque eu estou com expectativa. Mas eu não podia deixar ela começar antes de gerar uma expectativa no seu coração. Porque o nível da unção, ele se manifesta proporcionalmente à expectativa daqueles que estão desejando a manifestação. E esse culto de missões é um culto com um propósito: trazer uma consciência da nossa missão como igreja aqui na terra. Trazer uma consciência da missão da igreja aqui na terra. Quem é a igreja? Então eu gostaria de chamar a nossa irmã e ministra Eveline. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me escutando? Quem está atrás está ouvindo direitinho? Tá, Jamerson? Aleluia. O pastor falou que está com muita expectativa para hoje. E eu também estou com muita expectativa. 5 anos atrás, eu tinha 18 anos. Você pode fazer a conta aí se você for rápido. Eu tinha 18 anos e eu não tinha feito o rema ainda. Eu ia começar o rema no início do ano, mas ainda não tinha começado. Isso era fevereiro. E a líder dos jovens na época não era a Dani, era outra pessoa. Ela me chamou para ministrar a palavra numa conferência jovem sobre missões. E eu fiquei assim: Senhor, eu vou falar o que para aquele povo? Na época eu pensei: eu nem sou missionária. E eu pensei: eu nem fiz o rema ainda. Um monte de gente adulta olhando para mim, e eu tenho só 18 anos e eu nem sei o que dizer. Eu vou dizer o que para aquele povo, pelo amor de Deus? E eu não soube, eu fiquei confusa naquele dia quando ela me chamou. Mas sabe, estaria aqui com a gente Cátia Alegria e José Alegria, que são missionários do Ministério Verbo da Vida. Aí eu fiquei mais atacada ainda. Eu disse: pronto. E o cronômetro não botaram, senão eu vou passar direto. Eu disse: pronto, agora ferrou. Vai vir os missionários pra cá, do Ministério Verbo da Vida. E eu não sei nem o que é que eu vou dizer. E agora? O que é que vai ser, meu Deus? E eu fiquei pensativa, mas sabe, diga assim: Deus é quem nos usa. Sabe, não interessa o tamanho do vaso. O que interessa é o que tem dentro dele. A palavra fala: eu tenho esse tesouro em vasos de barro. E quem são os vasos de barro? Nós. Pra quê? Pra que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Então, sabe, hoje eu vejo que não interessava quantos anos eu tivesse. Não interessava se eu achava que eu não era uma missionária. Não interessava se eu achava que eu não tinha feito o rema. O rema é uma bênção, mas o rema não faz nada de você se você não quiser. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bud e da Mama Jane, que fundaram o Ministério Verbo da Vida por meio de missões e colocaram o rema aqui no Brasil. Mas sabe, eu vejo tanta gente que fez o rema e hoje está longe do Senhor. Porque o rema não pode transformar a nossa vida se a gente primeiro não quiser. E aí naquele dia eu tive compreensão, eu ainda vou precisar. E naquele dia eu tive compreensão de que não interessava quem eu fosse. Interessava que eu tivesse um coração disponível para o Senhor naquele dia. E hoje, 5 anos depois, essa semana o pastor ligou para mim e perguntou: você pode ministrar no domingo de manhã no culto de missões? Eu fiquei: eita, mais ou menos a mesma sensação bateu em mim de novo. A diferença é que agora eu tenho rema. E eu disse: eu posso, pastor. E eu fiquei meditando sobre aquilo e sabe, às vezes a gente acha que missionário é só aquele que declaradamente diz que já tem uma nação no coração. Por exemplo, Kelber, Emiline, o pessoal da Secretaria de Missões. Mas diga assim: eu sou um missionário. Não importa se você se converteu ontem, você já é um missionário.
E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu queria que a gente cantasse sentado mesmo o início dessa música, só a estrofe. Que o meu coração... Nem preciso pro refrão. Mas eu queria que você não fechasse o seu olho. Eu queria que você abrisse bem os dois olhos e olhasse pra cá. E você já saiba a letra dessa música, cante lendo. Certo? Que o meu coração... Que o meu coração seja quebrantado e humilde pra atrair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração. Mas você cantou. Quero atrair aos teus braços todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. Quero conduzir ao caminho. Quem você vai conduzir? Aqueles que estão cegos e perdidos, iludidos nessa vida. Sabe, às vezes a gente é um pouco legalista. O que é ser legalista? Obrigada, gente. Eu podia dizer fica, mas eu sei que fica uma dor, né? Quando a gente fica aqui o culto todinho. E eu nem vou plantar, porque vai que eu colha. Mas às vezes a gente fica achando que aquele que precisa de salvação é só aquele que, ou o muito perdido, que já está mesmo na lama, que a sociedade diz, poxa, aquele está na lama. Ou então o politicamente correto, né? Que é aquele que é quase salvo. Faz tudo certo, só não aceitou Jesus ainda. Mas sabe, Jesus ele deseja alcançar a todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. E quem são esses todos? Diga assim, tudo quer dizer tudo. E agora vem a revelação, porque a raiz hebraica é a mesma. Todos quer dizer todos. Então, não interessa se aquela pessoa é aquela que descaradamente já está na lama. Quem seriam essas pessoas? Você pensa aí, eu não vou nem dizer. Ou se é aquele politicamente correto. Todos precisam ser alcançados pelo amor de Deus, amém? E hoje a gente vai falar sobre que missões começa aqui. Diga assim, começa aqui. E a gente vai entender onde é aqui. Mas antes eu queria que a gente lançasse algumas bases para a gente entender algumas coisas. Eu não sei, alguns de vocês eu acho que sabem que eu sou jornalista. Eu me formei faz 1 ano e 3 meses, eu acho. E quando eu estava preparando essa mensagem, havia muitas coisas no meu coração, mas eu não sabia exatamente como passar. E eu estava lá na sala da minha casa, joguei as Bíblias no tapete, joguei os papéis no tapete, fiquei assim sentada olhando para os bolsos. E eu disse, Senhor, como é que eu vou passar isso que o Senhor passou para mim, para as pessoas? Eu sempre fico observando o que o pastor Rodrigo fala, que ele deseja passar aquilo que o Espírito Santo fala para ele da forma mais íntegra possível. Porque nós somos canais. Mas quem aqui já experimentou ligar uma torneira que está com uma mangueira, se a mangueira estiver suja? O que é que acontece com a água que sai do outro lado? Ela fica suja. A água saiu limpa da fonte, porém se ela passar por uma mangueira suja, ela sai pela outra extremidade da mangueira suja. E da mesma forma acontece quando as pessoas ministram a palavra, ou cantam no louvor, fazem qualquer coisa para o Senhor. Se ela não tiver realmente íntegra, aquilo que é imaculado, que é a palavra de Deus, pode sair do outro lado com alguma mancha, e não é culpa de Deus.
É culpa da mangueira, ou seja, do canal, que somos nós, amém? E eu fiquei, pai, como é que eu faço para falar isso da maneira mais clara possível para as pessoas? E aí ele me lembrou de uma coisa que eu estudei na faculdade. O jornalismo hoje é uma coisa que não dá muito para você comprar, né? Porque tá só a misericórdia do Senhor. Mas o jornalismo clássico, que não existe mais, tem uma coisa que acho que as pessoas que não são jornalistas não conhecem, que se chama lead. Quem já ouviu falar em lead aqui? Pastor Abnésio, Érica, Jeidson, Cessa. Lead é o quê? Geralmente, no primeiro parágrafo do texto jornalístico, tem que haver todas as informações sobre aquele fato. Por exemplo, digamos que teve uma batida de carro na Avenida Bernardo. No primeiro parágrafo, a pessoa que lê aquela notícia, ela tem que apreender toda a informação sobre aquele acidente. Por quê? Porque parte do princípio de que nem todo mundo vai ler aquele texto até o fim. Então, se a pessoa ler só o primeiro parágrafo, ela já vai estar informada, basicamente, sobre tudo. E depois, no restante do texto, vai discorrer sobre os detalhes. Mas o principal vem no começo. E o que permite que esse principal esteja no começo é o lead. O que é o lead? O lead são 6 perguntas básicas que a gente precisa responder nesse primeiro parágrafo. E aí, respondendo a essas 6 perguntas básicas, o assunto vai estar esclarecido para quem lê, de alguma forma. E quais são essas perguntas? Quem, onde, como, quando, por quê. E eu passei por algum. Quem, onde, como, quando, por quê. E o quê? Que bicha preparada. E o quê? São essas 6 perguntas que se respondem para poder falar sobre aquele assunto. E aí, na hora, o Espírito Santo me lembrou. Use aquilo que você sabe. É o quê? O lead clássico. Então, vamos. Para estudar hoje sobre missões, nós iremos usar o lead clássico. Amém? Então, a primeira pergunta do lead clássico é o quê? Que foi justamente a que eu esqueci. Então, o que é missões? O que é missões? E essa pergunta, o quê? Responde o quê? Qual foi a ação que foi executada? Ou qual ação precisa ser executada? Então, o que é missões? Abram suas Bíblias, por favor, em Marcos 16, no versículo 15. Você trouxe sua Bíblia hoje? Amém. Eu vou dizer uma coisa, digo eu, não o Senhor. Sabe, eu sei que Deus deu sabedoria aos homens para botar a Bíblia dentro de aplicativo. E eu uso Bíblia no aplicativo quando eu quero ver alguma versão que eu não tenho nada de papel. Mas use a sua Bíblia de papel. Amém. Sabia que isso aqui nunca vai ficar demodê? Amém. Sabia que isso aqui nunca vai ficar ultrapassado? Amém. Abrir a Bíblia e ler e sentir o cheiro dos papéis. E às vezes tem um papel que descola e você cola de novo. Isso nunca vai ficar demodê. Aleluia. Pode chegar a 2100, se o Senhor não tiver voltado. Pode existir foguete voador já existe, mas carro que voa. A pessoa botar um sapato no pé que faz ela sair voando ao invés de andar. Mas a Bíblia de papel nunca vai ficar demodê. Então você pode levantar a sua Bíblia. Se você está com a de celular, levante também. A misericórdia alcança a sua vida. Mas traga. Isso aqui, a Bíblia mais grossa, deixa eu ver. A de Flávia e do pastor é bem grossa. A do irmão Tocha também. É um peso de o quê, minha gente? 3 quilos. Pelo amor de Deus, a gente não poder carregar. Quanto pesa? 1,5 kg. E você não poder carregar a sua Bíblia, por favor. Tem lugares do mundo, fique segurando aí. Tem lugares do mundo que as pessoas têm somente uma página da Bíblia para ler. E ela segura aquela página com toda a força e toda a intensidade do seu ser. E você tem aqui um monte de páginas, mais de 1000. E às vezes a gente nem quer trazer porque acha que é pesado. Ou então em casa a gente tá com preguiça de pegar, a bichinha chega, fica empoeirada lá, aberta no Salmo 23. Em cima da estante. Use a sua Bíblia, amém? Diga assim, a minha Bíblia é o meu Pai falando comigo. A minha Bíblia é o manual do meu fabricante. Amém? Então não deixe de usar, não. Digo eu, não o Senhor. Amém? Então Marcos 16, 15. O que é o que é missões, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vou até aqui, tá? Então, o que é missões? Ir por todo mundo e pregar o evangelho, certo? Simples. A segunda pergunta, quem? Ou seja, quem é o agente de missões? Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5. A gente já sabe que missões é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora a gente vai saber quem é o agente de missões.
Quem é a pessoa responsável por fazer isso? Antes da gente ler, eu já vou responder. Quem é o agente de missões? Diga assim, eu. Você é mesmo, então responda com mais força. Quem é o agente de missões? Diga assim, eu. Aleluia, agora eu entendi que você creu. Então quem é o agente? Nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fala assim, o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Versículo 19. A saber, que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você já levantou ela hoje. A palavra da reconciliação é essa. Amém. Jesus falando aos discípulos, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E João capítulo 1, versículo 1 diz que no início o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra. O que isso tudo quer dizer? Que a palavra é Jesus. Você crê nisso? Amém? A palavra é Jesus. Nós estamos num ministério que preza pela palavra. Pode ver, o que tem mais tempo dentro do culto, o que é? É a palavra. Porque a palavra é aquilo que nos sustenta. Então, por que somos nós os agentes de missões? Porque diz, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 19 fala que ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu disse. Que Jesus, ele nos entregou a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é Cristo. Porque o único que consegue reconciliar o mundo, que são as pessoas que estão perdidas, com Deus, é Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O que isso significa? Que não existe mais de um caminho. Amém. Sabe, existem muitas religiões no mundo. E algumas delas acreditam no mesmo Deus que nós. Outras não acreditam. E eu já vi alguém dizer, todos os caminhos levam a Deus. Ei, não leva não. Só existem vários caminhos, de verdade, existem vários caminhos. E esses vários caminhos, de fato, levam a algum lugar. Mas o único caminho que leva a Deus, o Deus que nós cremos, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é Jesus. Então podem existir muitos caminhos, podem existir muitas doutrinas, podem existir muitas fórmulas sagradas, mas o único que leva a gente a Deus é Jesus. E a única fórmula sagrada que nos leva a Jesus é aceitar Ele e confessar o seu nome. Amém? Então, recapitulando, o que é missões? É o ID, Marcos 16:15, que a gente leu. E quem é o agente de missões? Diga de novo, sou eu. Sou eu. Por que é você? Diga assim, porque eu sou o ministro da reconciliação. Aleluia. E aí a terceira pergunta, como? Essa é a pergunta, como responde a de que modo isso vai se executar, certo? Então, vamos de novo para Marcos 16:15, voltar para lá. Você gosta de passear pela Bíblia? Amém. Diga assim, eu estou em uma escola dominical. Eu estava ontem conversando com Dani, minha mãe. Não, foi ontem não, foi hoje de manhã. E a gente conversando sobre o mover do Espírito, sobre as manifestações do Espírito. E sabe, quem mais gosta de sapatear sou eu. Quem mais gosta de rodar no manto sou eu. Mas rodar no manto não nos deixa firme no momento que a chuva bate e contra a nossa casa. Mas a rocha, que é a palavra, ela nos permite estar firmes independente das circunstâncias. Então, quando for para rodar no manto, rode no manto. Quando for para dar uma carreira, até sair pela porta e ir para o outro lado da rua e voltar, corra, se for debaixo de uma direção. Mas a gente não pode priorizar as manifestações do Espírito em detrimento da palavra. Porque quantos creem que Deus ele é um ser trino, assim como nós? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo. Se as manifestações são do Espírito, mas Jesus é a palavra, isso quer dizer que as duas coisas não estão dissociadas. Amém? Então, apesar de você não estar correndo aqui hoje, apesar da cadeira não estar voando aqui hoje, o Espírito Santo está se movendo no meio de nós, amém? Tocando os nossos corações e nos libertando, amém? Então,
Como nós vamos alcançar? Como é missões? A resposta está na parte B do versículo 15. Vamos lá. 16:15. Tem a primeira parte, né? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O como está respondido aí? Diga assim: a toda criatura. Por que a gente ficou cantando aquela parte daquela música? Porque ela fala que quero atrair aos teus braços todos os feridos rejeitados. Sabe, Deus não tem filhos preferidos. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Minha mãe só tem uma filha, mas digamos que ela tivesse duas. Podia ser que ela naturalmente escolhesse a mim, porque eu sou melhor do que a outra que não existe. Podia ser que ela preferisse a mim em detrimento da minha irmã, certo? Porque ela é uma pessoa humana. Geralmente isso não acontece. O que pode acontecer é que os pais, às vezes, um tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Mas o que não significa que ele ame mais um do que o outro. Mas Deus, eu vou contar uma novidade. Ele não é humano. E eu vou contar outra novidade. Ele não é regido pelas mesmas leis que regem o mundo natural. Que é esse mundo no qual nós estamos. E nós também não somos. Porque a irmã Flávia falou aqui hoje de manhã no discipulado. Quem estava no discipulado? Amém. Se você não estava e você chegou há pouco tempo na igreja, venha. Eu acho que ainda dá tempo. Procure o pessoal responsável pelo discipulado. O que foi que ela falou? Que agora eu me perdi. Calma. Eu vou me lembrar, mas vamos voltar. Que todo... Isso, não é regido pela lei... Lembrei. Que nós somos espírito. Ela falou isso. Que nós somos espírito, que habitamos num corpo, que é essa matéria aqui. Lindo. Diga assim, todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Amém? Essa matéria aqui maravilhosa. Se você tem cabelo cacheado, se você tem cabelo liso, se você é branco, se você é negro, se você é magro, se você é gordo, você é bonito da mesma forma. Porque afinal de contas, quando você diz: rapaz, eu acho que eu não sou bonita assim, você está dizendo: Deus, tu fizesse um negócio meio errado. Porque vê, se a palavra fala lá em Salmos que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, que quando a gente era ainda uma substância informe, Ele já nos via. Quem aqui sabe fazer tricô ou crochê, esses negócios que faz? 3 pessoas. Eu creio que é porque essas pessoas são mais dotadas que as outras, né? Porque eu já tentei aprender a fazer crochê. No máximo eu consigo fazer a primeira coisa, e não consigo discorrer. Mas quando você faz tricô assim, bota numa máquina, vai fazer o almoço e o tricô depois fica pronto? O tricô você faz literalmente com as mãos, é um trabalho manual. E a palavra fala que Deus, Ele nos teceu. O que isso quer dizer? Que Deus separou um tempo, no tempo dele, que é eterno. Vou dizer, digo eu não, Senhor, sentou e começou a tecer aquilo que somos nós. Tudo, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa personalidade, a nossa voz, o jeito como a gente é. Deus fez isso com as mãos. Então, quando você diz sobre você mesmo, ou quando eu digo sobre eu mesma, algo negativo, o quê? Eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto do meu cabelo. Sabia que você está dizendo que Deus errou? E eu estou dizendo que Deus errou. Agora, isso também não proíbe que, se você tem cabelo cacheado, passar a chapinha. Porque Deus deu sabedoria para o homem inventar a chapinha. Isso também não quer dizer que, se você acha que seu nariz é meio assim, vou fazer uma plástica. Deus deu sabedoria ao homem para fazer isso. Mas não faça com que a sua aparência seja uma coisa tão negativa que deixa você a baixa autoestima. Porque Deus pensou em você dessa forma. Amém? Então, o como é o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Diga assim, toda criatura. A quarta pergunta é: quando? Ou seja, em que tempo? 2 Timóteo, capítulo 4. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Todo mundo abriu? Se você abriu, diga assim: eu sou um ministro da reconciliação. Aleluia. Capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler só a parte A do versículo, tá bom? Isso aqui é uma carta pastoral. É Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Eu vou ler até aqui, certo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Eu anotei aqui no meu, a versão King James diz assim: prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. A mensagem diz assim: portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Então,
a resposta para a pergunta, quando eu devo fazer missões é em tempo e fora de tempo. Amém. A resposta para essa pergunta é: intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Amém. Eu não sei o que você tem feito para o Senhor hoje. E também não me interessa saber. Interessa que você saiba, que você esteja convicto daquilo que você foi chamado para fazer. Pode ser que você nem saiba. Algumas pessoas ficam assim, senta. Dá para me ver ainda, né? Eu vou levantar já já. Senta e fica. No dia que eu souber se eu sou um pastor, um mestre, um apóstolo ou um evangelista, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Você já viu? Você já esteve nessa situação? Não levanta a mão, não fique constrangido. Mas sabe, antes mesmo de você saber se você é um pastor, se você é um mestre, um apóstolo, um evangelista, um profeta, primeiro saiba de uma coisa: nem todo mundo vai ter um chamado dentro dos 5 dons ministeriais. E isso não faz com que as pessoas que têm esse chamado sejam melhores que as outras. A palavra fala sobre ministros de socorros. A palavra fala sobre pessoas que têm o dom de abençoar financeiramente. A palavra fala sobre uma variedade de dons que não necessariamente são os 5 dons ministeriais. E qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? É o aperfeiçoamento do corpo. Imagine só essa igreja se não tivesse um pastor. Não tivesse nenhum pastor. Cada um que chegasse, que desse um pitaco. Cada um que chegasse e dissesse que, igual aquela pregação do domingo: a parede tem que ser vermelha. Aí o outro: a parede tem que ser rosa. Aí o outro: o teto tem que ser roxo. Gente, se não tivesse um pastor aqui dentro, ia virar uma feira. Pior do que feira, pior do que o mercado da Mangueira, ia ser a igreja sem um pastor. Por quê? Porque o pastor, o ofício pastoral, serve para quê? Para apacentar um rebanho e conduzi-lo àquilo que Deus quer que esse rebanho seja conduzido. O que significa que o pastor é melhor do que os outros? Não, que ele tem uma responsabilidade maior. E que o Senhor deu a ele uma responsabilidade que talvez a gente não aguentasse. Sabe, alguém já lhe fez raiva? Quem aqui já teve raiva de alguém? Por favor, levanta a mão para eu não achar que estou em pecado sozinha. Quem já teve raiva de alguém? Eu já tive raiva de alguém. E eu já pensei, eu vou dar um exemplo, mas não é. Isto não merece misericórdia. Isso que ela fez é indesculpável. Mas sabia que o pastor olha de outra forma? Sabia que o pastor é longânimo? Sabia que o pastor enxerga habilidades nas pessoas que elas próprias às vezes não enxergam? Amém. E isso não faz dele melhor que nós. Isso quer dizer que ele é um despenseiro daquilo que Deus desejou confiar a ele, ao pastor Abinese e ao pastor George. E algum outro pastor que existe aqui a gente não sabe ainda. Amém? Então o que isso quer dizer? Eu falei isso tudinho para quê? Para dizer que não interessa se você é um mestre, se você é um apóstolo, um evangelista, se você é alguma coisa, se você não tem nenhum chamado nos 5 dons. Você já tem um chamado. Diga assim: o chamado da reconciliação. Então por isso que eu falei no início que se você se converteu ontem, você já tem algo para fazer. Porque se você aceitou a Jesus, automaticamente você já tem um chamado, que é o quê? Reconciliar o mundo com Jesus, para que Jesus reconcilie o mundo com Deus. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos algo a fazer. Quantas pessoas tem na Secretaria de Missões hoje? 12 pessoas. Essa igreja eu acho que tem umas 200 pessoas. Vamos botar entre 100 e 200 pessoas. Se tiver 120 pessoas, a Secretaria de Missões corresponde a 10% da igreja. Fazer isso para ser uma conta mais rápida, porque eu sou de humanas. A Secretaria de Missões corresponde a 10% da igreja local, amém? O que isso quer dizer? Que somente o 10% é responsável por reconciliar o mundo? Isso quer dizer que no evangelismo tem que ter 12 pessoas? Isso quer dizer que num luau evangelístico tem que ter 12 pessoas? Isso quer dizer que 12 pessoas durante a semana tem que pregar o evangelho, mas as outras 108, as outras 108 tem que ficar sem fazer nada durante a semana todinha? Diga assim: não. Isso quer dizer que todos nós fomos chamados para fazer algo. Amém. E mesmo que você não saiba especificamente o que foi, no mínimo você foi chamado para fazer aquilo que um dia alguém fez por você, que é o quê? Alcançar as pessoas e levá-las a Cristo. Sabe, a gente não pode ser egoísta. Quem aqui já recebeu o Senhor, o Jesus como Senhor e Salvador? Sabe, quando a gente não prega o Evangelho, a gente está sendo egoísta. Porque fica parecendo que só você merecia ser salvo. Amém. Imagina se a pessoa que pregou o Evangelho para você
pensasse, aquele fulano não merece não, hoje você não estava aqui, provavelmente. Então, se você gosta de estar aqui, e não, aqui que eu falo não é nessa igreja com ar-condicionado. Se você gosta de estar sentada à direita de Deus, junto com Cristo, se você gosta de ter certeza que você vai passar a eternidade com o Senhor em vida, então a gente não pode ficar parado. Porque a gente não pode ser egoísta nem negligenciar o ministério que nos foi dado, que foi o quê? O ministério da reconciliação. A próxima pergunta, e é a penúltima pergunta, é a pergunta por quê? Isso aponta para um motivo. Então, por que a gente deve pregar o evangelho? Por que do ID? Vamos lá, João 3,16. Mesmo que você conhece, abra. Todo mundo já sabe o que tem lá, mas vamos. Não tem isso, né? A gente já conhece a passagem. Aí quando o pregador diz, João 3,16, é você já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí nem abre. Abra, minha gente, pelo amor de Deus. Se você não tem coragem de abrir na igreja, imagina em casa. E diga assim, a primeira a ouvir é Eveline. Porque antes mesmo da palavra sair da minha boca, eu já estou pensando aqui. Então, minha filha, o que você receber, pode crer que a primeira fui eu. Sabia que a carne não tem vontade de ler a palavra? Tu sabia que a carne gosta de ver Netflix? Tu sabia que a carne gosta de zerar uma temporada de uma série em um dia só? A minha carne gosta disso, eu não sei a de vocês. Porque quando saiu a terceira temporada daquela do povo do macacão vermelho, eu vi em um dia só. As 2 primeiras temporadas eu vi em 4 dias. Mas e a palavra? Porque não é condenação ver série, se isso não roubou seu tempo com o Senhor. Mas quanto tempo a gente tem dedicado à palavra? Quanto tempo diariamente a gente pega a palavra e fica, Senhor, o que você quer me dizer hoje? Aí você não abre assim na doida não, ó. Pá, porque vai sair. E Judas se enforcou. Não abra na doida não. Diga, Senhor, o que você quer me ensinar hoje? E espere Ele dizer. Amém. Se você não tiver sensível o suficiente, abra numa carta e leia a carta. Amém. Que você vai receber. A palavra não volta vazia. E não é só quando um pregador prega, minha gente. É quando você lê também. Sabe por que eu gosto tanto da Bíblia de papel? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa experiência sempre. Quando eu estou lendo a Bíblia, a impressão que dá é que as palavras saem da Bíblia e vêm para cima de mim. Alguém aqui já teve essa impressão de uma palavra na Bíblia ficar em 3D e vir para cima de você? Ei, no celular isso não acontece. Sabe por quê? É cientificamente provado que a luz da tela do celular, ela altera coisas dentro do seu cérebro. E quantos creem que a gente recebe a palavra no Espírito? Mas a palavra precisa passar pela nossa mente. Porque nós somos seres, a princípio, enquanto constituição, racionais. Ou seja, para a informação vir, ela primeiro passa pelo nosso cérebro. E daquilo depois a gente crê e vai para o nosso espírito e vira uma verdade para a gente. Mas quando a gente ouve, não é direto para o espírito que vai, não. Passa pela mente. O que isso quer dizer? Que se a sua mente está corrompida por uma luz de uma tela, provavelmente essa mensagem não vai chegar da forma mais íntegra possível. Então, abra o papel. Então, vamos. João 3,16. Eu vou ler. Bora aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo responde à pergunta, por que fazer missões? Ora, se Deus, quantos creem que Deus é o ser mais poderoso e mais grandioso do universo? Levanta a mão, irmão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Veja só, se o ser mais grandioso e poderoso do universo entregou o que ele tinha de melhor, que era o seu filho, uma parte dele próprio, entregou o seu filho, gente, para que todo aquele que não pereça, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque a gente quer ser melhor do que Deus e achar que aquela pessoa lá não merece. Se Deus, que é o ser maior do universo, fez questão de nos alcançar. Cara, eu vou dizer uma coisa. Quando minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, eu acho, mais ou menos isso. E ela começou a me levar para a igreja. O que quer dizer que a minha conversão não foi, a princípio, porque eu quis. Quer dizer que esta irmã me levou. E quer dizer que eu fui discipulada, mesmo antes de ter a capacidade de dizer se eu queria Jesus ou não, certo? Só que 9 anos atrás, quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, a minha vida estava uma zorra. Se você quiser, eu conto a história depois, mas hoje não, para não tomar tempo.
A minha vida estava uma zorra por causa de uma série de coisas que tinham acontecido. E eu cheguei aqui nessa igreja e eu considero, não que eu nasci de novo, porque eu já tinha nascido de novo, mas eu considero que a minha trajetória com o Senhor começou há 9 anos. Porque foi quando eu, de fato, com as minhas próprias forças, decidi crer no Evangelho e mergulhar nisso de cabeça. Sabe, o Evangelho é como se fosse assim. Você vê uma piscina, você está de olhos vendados, alguém diz, tem uma piscina na sua frente, certo? Certo. Quem gosta de piscina aqui? Mas você concorda que a piscina pode estar cheia ou vazia? Alguém venda seus olhos, lhe bota aqui, isso aqui é uma piscina. Aí na frente tem uma piscina. O Evangelho é tipo isso. Você está de olhos vendados e não sabe, você não tem certeza se lá dentro tem água. Ou você pula de cabeça, ou você nunca vai descobrir. Ou você pula de cabeça, ou você nunca vai saber o que tem lá. Porque você está de olhos vendados. Então você só vai provar quando o seu corpo mexe naquilo. Mas, boa notícia, nunca vai estar vazia. Sempre vai estar cheia. E a água sempre vai estar na temperatura ideal. E às vezes pode ser que a temperatura ideal não seja aquela que a gente espera. Porque o Evangelho muda umas coisas na gente que às vezes a gente não queria. Às vezes a gente ouve uma palavra que às vezes a gente não queria. Às vezes o Senhor diz, mude naquilo, e você faz, eu? Mas eu já sou tão santificado. Eu já tenho o ministério da reconciliação. Mas ei, você está na terra ainda, Flor. Eu estava pensando, se o Evangelho não fosse sobre processos, seria mais interessante que a gente dissesse, Senhor Jesus, eu te aceito e arrebatado. Não teria motivo para a gente estar aqui. Então, se você aceitou a Jesus e você ainda está por aqui, existe algo que você deve fazer. Existe uma transformação para acontecer dentro de você e dentro de mim e através de nós. Amém? Então, a resposta para o porquê é, porque é a vontade de Deus. Já ouviu dizer, a criança chega e diz assim, isso já aconteceu muito no café. Me dá não sei o que, e meu pai depois paga. Aí a gente faz, mas por quê? Porque meu pai falou. Já viu que criança, quando o pai diz uma coisa, aquilo ali é a verdade? Já viu? Quando a pessoa tem um filho pequeno e diz assim, olhe, não vá até ali, porque assim assado. Às vezes nem é verdade, tem pai que mente, faça isso não. Porque lá no quarto tem um monstro, não faça isso. Não tem monstro nenhum no quarto. Em nome de Jesus. Mas tem pai que faz. Sabia que a criança vai levar como verdade que existe um monstro no quarto? E muitos traumas infantis acontecem por causa de mentira do pai? Presta atenção, viu, nisso, quem tem filho pequeno. Nem ia falar, nem estava aqui no script. Mas por que a gente tem que fazer missões? Porque é a vontade de Deus. E se meu pai mandou, meu filho, pode dar sangue na canela. Se meu pai mandou, pode chover canivete. Não importa o que aconteça. No mundo tereis aflições. Mas o quê? Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Não interessa o que acontecer. O mundo não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior. E a igreja tem que estar no mundo para quê? Alguém diz alguma coisa para quê? Para fazer a diferença, para alcançar, para mostrar a glória de Deus. A igreja está aqui por um motivo. Gente, se não tivesse motivo, a gente tinha sido arrebatado no momento do sim. E aí vem a última pergunta, que é efetivamente a pergunta do culto de hoje, que é o quê? Onde fazer missões? Então vamos lá. Mateus 28, 19. Essa já é a última parte da ministração de hoje, amém? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Gente, desculpa, é Lucas 24. Foi bom porque você achou Mateus aí. Lucas 24, no versículo 47. Vocês encontraram? Eu ainda não. Vamos lá, Lucas 24, no capítulo 47. Todo mundo achou? Bora. E que em seu nome... Vamos começar no versículo 46. E lhes disse, ou seja, Jesus falou para os discípulos. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha aqui para mim, rapidinho. Eu vou partir do princípio de que todo mundo sabe, não, vou explicar. Os evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos por pessoas.
Deus não veio, desceu do céu, botou o dedo dele em algum lugar e fez. Foram pessoas, certo? E essas pessoas eram pessoas que estavam com Jesus, ou ouviram falar aquela história. Então, nos evangelhos, pode ser que tenha a mesma história em 3 evangelhos. Pode ser que em 3 livros diferentes tenha a mesma história. E se você ler nos 3 livros, você vai conseguir ter uma visão melhor acerca daquilo. Por quê? Porque Lucas viu uma coisa que Mateus não viu. Mateus viu uma coisa que Marcos não viu. E quando você lê tudo, você consegue ter uma visão melhor do que realmente aconteceu. E antes eu tinha pedido para vocês abrirem em Mateus 28, porque em Mateus 28 diz exatamente a mesma coisa que diz aqui em João. Em Marcos. Só que lá em Mateus deixa bem claro que Jesus está falando que o Espírito Santo viria como um fogo e eles ficassem em Jerusalém até que, diga assim, até que do alto eles fossem cheios. Esse texto não deixa isso claro, mas ele está falando exatamente sobre esse momento. Foi nesse momento que Jesus disse, versículo 47, e que em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Diga assim, todas as nações. Começando em Jerusalém. Repita, começando em Jerusalém. Você acredita na coisa fantástica que eu vou dizer, que o Brasil é uma nação? Amém. Hoje é culto de missões, não tem nenhuma bandeira pendurada aqui. Mas isso faz desse culto ser um culto menos de missões? Porque o Brasil é uma nação. Quem aqui tem passaporte? Levanta a mão, por favor. Eu tenho passaporte. Eu fiz meu passaporte pela fé, ele não tem nenhum carimbo ainda. Eu tenho passaporte. Agora, quem aqui tem vem? Agora, quem aqui tem perna? Pelo menos uma você tem. Mas todo mundo aqui tem as duas. Você pode não ter um passaporte. Você pode não ter um vem que leva você por aqui. Mas você tem 2 pernas. Aí eu te pergunto, as tuas 2 pernas levam você para o Japão? Não leva, porque entre o Japão e o Brasil tem um oceano. Aliás, mais de um oceano, né? Mas as suas pernas levam você à casa do seu vizinho. As suas pernas levam você à sua faculdade. As suas 2 pernas levam você ao seu trabalho, ao seu parente. E o que isso quer dizer? Que missões não é simplesmente pegar um avião, levar um passaporte e ir para outro país. Missões começa aqui. Por isso que o tema desse culto começa aqui. Por quê? Não interessa se você tem um passaporte ou não. Você é um missionário. Em que sentido? Você tem um ministério da reconciliação. O fato de dizer nós somos missionários não quer dizer que todo mundo vá para outro país, até porque ia secar o Brasil. Concorda? Que confusão. Se tivesse que sair do Brasil, missionário para o mundo inteiro, e missionário do mundo inteiro tivesse que vir do Brasil, era só intercâmbio isso. Não faz sentido. Nem todos nós fomos chamados para irmos a outra nação. Alguns sim, outros não. Mas todos nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Cristo. E a pergunta que não quer calar. Se todo mundo não foi chamado para ir para outra nação, mas por outro lado, todo mundo foi chamado para reconciliar, onde é que a gente vai reconciliar? Aqui. Diz isso aqui no versículo 47. Começando em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde eles estavam. Se Jesus estivesse aqui agora dizendo isso para nós, ele ia dizer, começando em Candeias. Ô Dani, dá para botar aquele mapa? Enquanto isso, abram por favor em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Não bota ainda não, por favor. Atos 1, 8. Mas esse texto aqui fala também sobre a mesma coisa do anterior que a gente leu. Que é o quê? Jesus dizendo que quando eles receberam... Nesse caso aqui não é Jesus, né? Mas havia uma promessa que Jesus tinha dado que quando eles tinham que ficar... Eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O que é revestido de poder? Receber o Espírito Santo, certo? Só que quem aqui já tem o Espírito Santo habitando dentro de si? Então quer dizer que essa promessa de permanecer em Jerusalém não é para nós. Porque nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já estamos no depois disso. Amém? Mas vamos ver o que ele disse para esse pessoal aqui que ainda estava esperando, né? Porque de fato não tinha acontecido ainda. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo já veio. E sereis minha testemunha. Diga assim, testemunha. Quem aqui já depois para um juiz? Quando você vai lá ser uma testemunha, é o quê? Você viu alguma coisa e você vai lá dizer o que você viu. Testemunha basicamente é isso. E ele está dizendo aqui que eles seriam, e nós, por tabela, testemunhas. Testemunha de quê? Daquilo que Cristo fez. Amém? E sereis minhas testemunhas. Diga assim, tanto em Jerusalém, como na Judéia,
e Samaria e até os confins da terra. Diga assim, a Bíblia é um livro de princípios. Você não pode querer começar pelo final. Veja, ele diz, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aí às vezes a gente que é esperto, quer atalhar, diz assim, eu vou para os confins da terra. Mas aí, primeiro veio Jerusalém, Judeia, Samaria e depois veio confins da terra. Dá para botar? Vocês já tiveram curiosidade de saber onde ficam esses lugares? Eu tive. Vamos olhar aqui, aula de geografia. Jerusalém é esse ponto vermelho. Todo mundo localizou Jerusalém? Amém. Todo mundo conseguiu já? Ali, ó. Um ponto vermelho. Em cima da palavra Judeia tem Jerusalém. É um ponto vermelho, certo? O que isso quer dizer? Que Jerusalém era uma cidade. Diga assim, uma cidade. Judeia é toda essa região em amarelo. Ou seja, Judeia, diga assim, é uma região. Samaria é toda essa região laranja. Diga assim, Samaria é outra região. E confins da terra a gente já sabe o que é, né? É todo o resto. Todo o resto do globo. O que isso quer dizer? Ele disse, sereis minhas testemunhas em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Recife e até os confins da terra. O que isso quer dizer? Vocês serão testemunhas onde vocês estão agora, que é a sua cidade, dentro da sua região e em outra região vizinha, porque Samaria não estava longe de Judeia. Samaria estava colado com Judeia. Então, antes de ir para os confins da terra, eu creio que tem pessoas aqui que foram chamadas de fato para irem a outras nações, fazerem esse traslado, né, ir para outra nação. Mas antes de você chegar na outra nação, parta de Candeias, Jaboatão, Recife, e aí sim o Japão se manifesta. E se você crê que você não foi chamado para ir para outra nação, você mora aqui. A irmã Flávia falou sobre isso no culto. A cidade é responsabilidade sua e minha. A nossa cidade é responsabilidade nossa, tanto do ponto de vista social, de não jogar lixo no chão, de não passar no sinal vermelho, de não fazer vandalismo, e quanto do ponto de vista espiritual, de alcançar. Está escrito aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso quer dizer que Candeias é nossa possessão. Jaboatão dos Guararapes é nossa possessão. Recife é nossa possessão. E confins da terra. Mas começa aqui. Você crê nisso? A palavra fala, eu não vou ler para não passar muito tempo. Eu não quero passar. Não, na verdade, eu não devo. Diga assim, submissão e autoridade. Aleluia. Fique no seu quadrado. Diga assim, eu tenho que ficar sempre dentro do meu quadrado. Irmão, você vai crescer tanto no seu quadrado. Eu vou crescer tanto dentro do meu quadrado, sem querer ser a pessoa que eu não sou. Eu não posso querer ser a irmã Flávia. Porque eu não sou ela. De jeito nenhum. Eu nem sou parecida com ela. Eu nem sou esposa de pastor. Eu não sou nada parecida com ela. E eu não posso querer estar no lugar dela. Então, quando ela disser alguma coisa, ouça como realmente alguém que está lhe dando um conselho. Não queira dizer que sabe mais, não. Diga assim, eu vou ficar dentro do meu quadrado. Você ainda vai me amar depois de hoje? Se eu vou ministrar o louvor hoje de noite, se eu ver que o pessoal não está levantando a mão, eu vou saber que foi por causa de hoje. Brincadeira. Então ele disse, Jerusalém, não precisa botar não. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, que ele vai beber água, e ele se depara com uma mulher samaritana, e ele começa a conversar com ela ali na beira do poço. E a mulher samaritana diz assim, mas você, sendo judeu, está conversando comigo que sou uma samaritana. Alguém já teve curiosidade de saber por que isso? Porque os judeus e os samaritanos não se batiam. Era esporte santa, minha filha. Não se batia judeu e samaritano. E aí a promessa diz assim, Jerusalém, Judeia e Samaria. Então diga assim, eu devo alcançar até aquelas pessoas que eu acho que não merecem. Podia ser que os discípulos, que eram judeus por nascimento, achassem que os samaritanos não mereciam. Mas de propósito, eles tiveram a comissão de vá lá em Samaria e alcance os samaritanos. Sabe, pode ser que você ache que alcançar uma prostituta não é papel seu. Porque ela é uma pessoa que a sociedade exclui. Pode ser que você ache que alcançar um drogado que eu falo não é uma pessoa que é usuária de drogas e vive a vida normal, mas aquele que realmente está em situação de vulnerabilidade,
Que, tipo, a droga já passou de um limite que fez ele não estar mais nem em sociedade. Porque ele já está... Pra mim é os dois. Os dois, né? De todo jeito. Qualquer pessoa merece. Porque, sabe, mesmo que você trabalha de paletó, mesmo que você, antes de ter aceitado a Cristo, era a pessoa politicamente correta, se você e eu não tivéssemos dito sim a Jesus, no grande dia, quando ele voltasse, a gente ficava. Sabia? A gente às vezes faz assim... o pecado, vamos botar, uma prostituta é muito mais pecadora do que um advogado politicamente correto. Eu estou aqui só dando ilustrações. Porque a gente pensa que alguns pecados são mais pecados que outros. Mas a palavra fala, deixa eu dar até a referência. Para você anotar. Esse caderno aqui é um companheiro. A palavra fala que todos, anota aí, viu, porque essa é forte. Romanos 3:23, que todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram. Amém. E esse pecado nem é cometer um erro, é uma natureza. Amém. A pessoa que não tem Jesus, ela tem uma natureza pecaminosa. Por quê? Por causa do pecado inicial de Adão. Então isso significa que mesmo que ela seja politicamente... Eu vou subir, porque eu sou anãzinha e o povo está assim. Mesmo que a pessoa seja politicamente correta, se ela não aceitou Jesus, querido, e Jesus voltar, ela vai ficar... A boa conduta dela na sociedade não vai salvá-la. Então não existe isso de pecado grande e pecado pequeno. Não existe isso de grande pecador e pequeno pecador. Diga assim, todos carecem da glória de Deus. E não somos nós os juízes que vamos julgar se tal pessoa merece e tal pessoa não merece. Porque diga assim, Deus, que é o ser maior do universo, decidiu amar a todos. Observe, se Deus, que é... Meu Deus do céu. É muita presunção nossa, né? Vê, Deus amou a todos de tal maneira que deu o seu Filho. E nós, que somos os salvos para sempre, e não existe isso, porque nós precisamos manter a nossa salvação, achamos que tal pessoa não merece. Gente, a gente precisa se libertar de certas coisas e de certos legalismos que nos fazem ficar presos ao título das pessoas. Sabe, não importa se a pessoa é um procurador-geral da justiça. Se ele não tiver Jesus, ele precisa. Ele carece da glória. Não importa se a pessoa é alguém que você acha que ela é uma grande pecadora. Ei, ela carece da glória. E não sou eu, nem é você que vai dizer, não vou alcançá-la. Porque Deus decidiu alcançá-la. Se Deus primeiramente decidiu alcançá-la, nós devemos fazer isso também. Eu estava estudando em João, já estou encerrando. Estava lendo o Evangelho de João. E uma coisa, de novo, as palavras 3D na minha frente. Uma coisa saltou. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, você vai me seguir. Aí eu pensei que o nome de Pedro sempre era Pedro. Eu não sabia disso. Mas o nome de Pedro era Simão. E Jesus disse: Simão, a partir de agora você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus mudou. E quantos sabem que toda vez que Deus, Jesus, muda o nome de alguém na Bíblia, é por um motivo. Abraão para Abraão, Saulo para Paulo, existe sempre um motivo. E os nomes significam coisas, certo? Então o nome de Pedro antes era Simão. Simão quer dizer ouvir. Ou seja, é alguém que é um ouvinte. Certo? Simão. E Cefas, que quer dizer Pedro, é a palavra Petros. É a mesma daquela que Jesus usou. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Certo? Pedro é a palavra Petros, que quer dizer fragmento de rocha. E naquele outro texto você vê que a rocha inteira é Cristo. O que isso quer dizer? Jesus estava dizendo para Pedro, deixa eu beber aqui. Pedro, aliás, Simão, você hoje é um ouvinte. Mas para andar comigo, você precisa ser parte de mim. Amém. Petros. Isso vale para nós. Para andar com Jesus, a gente não pode ser ouvinte. Estou aqui quinta, domingo de manhã, domingo à noite, com de homens, com de mulheres, com de jovens, com de criança, ouvindo. Para andar com Jesus, a gente precisa ser parte dele. Amém. E se Jesus quer alcançar pessoas, e se nós formos parte de Jesus, nós vamos alcançar pessoas. Sabe, é muito simples, não tem mistério. Dani sempre disse isso pra mim. O evangelho não tem nada de difícil, a gente é que complica. A gente fica procurando um motivo para fazer algo que Deus já disse que era óbvio. Aleluia. Gente, missões, o ID é óbvio. Amém. Não precisa de mais motivos, porque a Bíblia só existe por causa de nós.
Sabia que se Adão nunca tivesse pecado, não existiria a Bíblia? Porque a gente ainda estaria ligado inicialmente com Deus. Mas se aconteceu isso, tudo isso aqui é Deus tentando, de alguma forma, puxar o homem para perto dele de novo. E Deus já fez a parte dele, que foi o quê? Enviar Jesus. E qual é a nossa parte enquanto cristãos, enquanto fragmentos de rocha? Fazer com que as pessoas sejam alcançadas por esse mesmo amor. Então, sabe, vamos sair dessa zona de conforto de... Eu queria chamar o grupo de música, por favor. Para fazer de conta que eu estou acabando, mas eu estou mesmo. A gente tem que sair dessa de... o papel de evangelizar é do irmão Edivaldo. O papel de evangelizar é do pessoal de missões. Eu não fui chamado para missões. Eu não tenho um chamado missionário. Eu não sou um evangelista. Ei, tu é um ministro da reconciliação. Se você nasceu de novo, você já tem motivos para fazer isso. Se Deus teve motivo para entregar o seu filho para morrer por nós, que não éramos nada... Ei, nós temos motivos para darmos a nossa vida em função das pessoas que precisam. A gente não pode se limitar, gente. Sabe, é muito raso a gente viver a nossa vida achando que cristianismo é uma carreira. Ser cristão não é uma carreira em que você aceita Jesus, aí você é estagiário. Passa um tempo, você passa a ser trainee. Depois de um tempo, você ganha um cargo de gerência. Depois de um tempo, você passa a ser presidente. E depois você monta sua própria empresa. Ei, o cristianismo não é isso. Na realidade, o cristianismo é sobre um reino que tem um rei só. E todo o resto que somos nós é todo mundo servo. E aí o rei diz, vai, e o servo vai. E aí o rei diz, fala, e o servo fala. E aí o rei já disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o servo pega e vai por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. A partir de onde? Diga assim, a partir do meu lugar. Todos nós temos uma influência sobre pessoas. Alguns têm uma influência grandona, alguns têm uma influência média, outras uma influência pequena. Mas todos nós influenciamos pelo menos uma pessoa todos os dias a fazer algo. E sabe, dentro da influência que você tem hoje e daquela que você terá um dia, você precisa usar disso para alcançar as pessoas para Cristo. A palavra fala, ninguém acende uma candeia para colocar embaixo de uma cama. Ei, você é luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Então, Deus não acendeu essas luzes para ficar dentro da igreja, enclausurado em 4 paredes. Deus não acendeu essas luzes para ficar no dia que o Senhor mandar. Ele já mandou. Já parou para pensar que não tem desculpa? Já parou para pensar que toda desculpa que a gente possa levantar para não cumprir o ID e para não pregar o evangelho, já está aqui dito que a gente está enganado? Não existe mais desculpa. E outra coisa, pode ser que você não abra a sua boca para falar de Jesus a alguém, porém a sua vida deve falar. Sabia que não ser uma pessoa ranzinza fala de Jesus? Sabia que ser uma pessoa que trata todo mundo bem fala de Jesus? Lá no seu trabalho, se você lida com o público, você tratar as pessoas bem, está transmitindo Cristo para essa pessoa. A palavra fala, um rega, outro planta e Deus dá o crescimento. Não significa que porque a pessoa que está com você não se converteu naquela hora, que você não está fazendo nada. Se você plantou, outro vem e rega e Deus dá o crescimento. Mas a nossa função é plantar as sementes. E às vezes a gente pode ser aquele que vai regar, porque aquela pessoa já ouviu e a gente vai servir como regador. Se a gente não rega, como vai frutificar essa semente? Sabe, a única coisa que interrompe o fluir de Deus somos nós. Isso é com relação a tudo. Então, eu queria dizer para vocês e para mim nessa manhã, que a gente diga assim, a partir de hoje, eu vou parar de dar desculpas. Sabe, a gente é indesculpável diante daquilo que a gente recebe. Muito mais nós, da palavra da fé, que conhecemos tanto a Bíblia. A quem muito é dado, muito é cobrado. E isso não é um peso. Isso é um motivo de alegria, de você saber que se Deus está te confiando a palavra, é porque Ele confia também em você. E se Deus confia em você, eu não sei você, mas eu não quero decepcioná-lo. Naquele grande dia, quando eu me encontrar com o meu pai, eu quero que ele olhe para mim e diga, serva boa e fiel. Sabia que às vezes a gente quer a aprovação do nosso pastor, mas isso é uma coisa às vezes fingida, só para chegar em algum lugar. Mas, gente, se você for fiel a Deus, você nem precisa querer ser fiel ao pastoreio. Você vai ser automaticamente. Porque o que o pastoreio mais quer é que você seja fiel a Deus.
é que você cumpra o chamado de Deus para sua vida. Então não importa se você já sabe aquilo que você tem que fazer. Comece fazendo algo. Comece dando um sorriso a alguém no meio da rua. Comece tratando bem as pessoas com quem você se relaciona. A gente tem tanto a fazer. E Deus precisa da gente para fazer isso, porque Ele já desceu aqui. Deus enviou Jesus à terra para reconciliar o mundo. Então Deus já desceu até a terra para reconciliar o mundo. A partir de agora é tarefa nossa fazer com que as pessoas reconheçam isso. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é um motivo de muita alegria. A pessoa chora, mas porque é forte, né? Você pode curvar sua cabeça, por favor? Vamos orar um pouco. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Nós oramos, Pai, para que a Tua palavra, durante toda essa semana, possa, Pai, borbulhar nos nossos corações. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, a partir de hoje, cada um de nós, Pai, ficando cada vez mais inconformados com aquilo que nós estamos vendo no mundo. Que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, ver com os Teus olhos e sentir com o Teu coração, Pai. Que nós possamos abrir mão, Pai, daquilo que nós temos como desculpas e possamos agarrar, Pai, aquilo que nós precisamos fazer para Você. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o nosso coração possa estar cada dia mais, Pai, nivelado com o Teu coração. Que as nossas atitudes possam estar cada vez mais niveladas com a nossa atitude, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos as nossas vidas a Você nessa manhã. Você pode levantar as suas mãos aí sentado mesmo. Pai, nós nos rendemos a Você. Nós consagramos a nossa vida. Nós consagramos tudo aquilo que nós somos. Nós consagramos tudo aquilo que nós temos, que nós sabemos. A nossa zona de influência, Pai, nós consagramos a Você. Pai, nós queremos tocar as pessoas com o Teu amor. Não é com o nosso testemunho simplesmente, mas com o testemunho de Cristo. Pai, que o nosso coração possa, Pai, sentir, Pai, a dor do outro. Que nós possamos, Pai, não nos conformar com aquele que está perecendo, Pai. Que nós possamos alcançar as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição nessa manhã, Pai. Nos usa, Pai, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e aos confins da terra. Nos usa, Pai, aonde Você quiser. Nos usa na nossa igreja, nos usa na nossa casa, nos usa no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Pai, faz de nós, Pai, aquilo que Você quiser. Nós abrimos mão da nossa vontade, Pai. Nós abrimos mão dos nossos planos para agarrar os Teus, Pai. Nós abrimos mão, Pai, daquilo que nós pensamos sobre nós, Pai, para sermos aquilo que Você pensa sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Pode continuar. Sabe, às vezes a gente acha que porque a gente aceitou a Jesus, a gente precisa fazer isso apenas uma vez. Oração de consagração é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Oração de consagração é você dizendo todo dia ao seu Pai: Pai, eu estou bem aqui, me usa. Todo dia que você se acordar de manhã, eu tenho feito isso já faz mais ou menos um mês. Eu acordo e digo: Pai, obrigada porque eu sei que esse será o melhor dia da minha vida. Pai, obrigada porque eu creio nos Teus benefícios me alcançando. Obrigada por presentes inesperados. Mas sabia que o presente inesperado pode ser alguém que brota na sua frente? Sabia que o benefício de Deus pode ser você tendo o privilégio de falar do amor dele para alguém? Ei, a gente não pode ser criança mimada. Ficar o tempo todo: Pai, eu quero presente. Pai, eu quero presente. Pai, eu quero doce. Pai, não sei o quê. Ei, faz alguma coisa pro teu pai. Sabe, eu estudei na faculdade e a faculdade era cara, meu irmão. Mais de R$1.000 a mensalidade. E eu ficava constrangida de ver que alguém estava pagando aquilo ali pra mim. E eu precisava dar uma resposta. Sabe qual foi a minha resposta? Fazer tudo da melhor forma possível. E sabe o que aconteceu? Laureada. Isso significa que eu fui a pessoa que teve as melhores notas da minha turma. Isso não quer dizer muita coisa não, mas quer dizer que eu dei uma resposta ao esforço de alguém que estava pagando aquilo ali. Ei, Deus entregou o Filho dele. E a gente precisa ser laureado. E o mais massa é que no Evangelho não tem laureado.
todo mundo, se fizer a lição de casa, é laureado. O mais massa é que não tem um vencedor. Todo mundo, se correr na sua própria raia, chega lá. Ei, não existe um bam. Todo mundo, se fizer a vontade de Deus, é bam. Não existe um super ungido. Se você se consagrar, você vai ser super ungido. E super ungido nada mais é do que atentar à voz de Deus e fazer o que Ele manda. Super ungido não é botar a mão na cabeça de alguém e a pessoa cair. Super ungido não é subir aqui e pregar uma hora. Não é subir aqui e pregar uma hora. Super ungido é você atentar para aquilo que o seu pai está dizendo. Tá certo, pai, você quer o quê? Ah, tá bom, quer que eu alcance aquela pessoa na parada do ano? Ei, tu é um super ungido nesse momento. O Espírito Santo está dentro de você, capacitando você para fazer coisas para Deus quando ninguém está vendo. O teu líder não está lá. O teu pastor não está lá. A pessoa que você admira não está lá. Mas se você não está, se você está, é porque você precisava estar lá. Deus não faz nada por acaso. Se você estava naquele lugar, é porque você precisava estar naquele lugar. Se você estava com aquela pessoa, é porque você precisava alcançar aquela pessoa. Ei, quando a gente entender isso, missões vai se espalhar tão mais fácil. Quando a gente parar de ficar no sofá esperando o missionário pregar, vai ser tão mais fácil. Sai do sofá! Sai do comodismo! Sai do banco da igreja! Pega uma vassoura! Pega um microfone para cantar aqui se você tem esse dom. Pega uma criança para ensinar. Pega um adolescente para acompanhar. Pega um jovem para discipular. Ei, faz alguma coisa! Tem tanta coisa para fazer aqui dentro. Ei, vocês creem que a gente vai se mudar aqui desse prédio? Mas para se mudar precisa de trabalhador, novidade. A gente não vai sair daqui. E eu estou dizendo isso com temor, porque eu conheço a visão do pastoreio. A gente não vai sair daqui enquanto não tiver trabalhador. A gente não vai sair daqui enquanto a gente parar de ter a visão de supervisionado e passar a ter a visão de sócio. Entende isso? O sócio faz tudo pela empresa, meu velho. O sócio dá o sangue, o sócio bota dinheiro do bolso, o sócio dorme tarde. O colaborador não, ele fica ali. Ei, você é sócio dessa igreja. Você não é dono, ninguém aqui é dono, Deus é o dono, mas você é